paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal EBDcast da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Itabuna. E você é bem-vindo, fica conosco e você já sabe, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. E hoje vamos estudar a lição de número 11, que está sensacional. Deus vai falar diretamente ao seu coração. Hoje vamos estudar a temática, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Isso mesmo, um gentio que ouviu a palavra de Deus, se converteu e serve de exemplo para a minha vida e também a sua vida. Aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o pastor presidente. Eita, pastor, que é uma bênção. Carlito Machado Fiel, assim como toda a diretoria que tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Mas agora, sem demora, estar aqui conosco, representando aqui as mulheres, a nossa professora Águida. Seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui. E também eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor, ao pastor Carlito, a toda a direção da igreja e ao Senhor especificamente. E a você, membros da Igreja Assembleia de Deus, a paz do Senhor. Alunos queridos da Escola Dominical, a paz do Senhor. Eita, Glória! Ela é professora aqui de teologia, professora ativa aqui dos cursos teológicos. E aquela dúvida, aquela pergunta que até hoje ninguém respondeu, deixa aqui nos comentários, porque ela vai estar respondendo. Eu creio em nome de Jesus. Mas, professora Águida, essa temática é de suma importância. Já estamos aqui perto do encerramento, né? Já estamos na lição número 11 do terceiro trimestre, que vai trazer a temática, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Como apresentar esse título? Fique à vontade. Bem, uma igreja hebreia. Então, está falando que a igreja do Senhor, quando começou, lá no dia de Pentecostes, né, está registrado no livro de Atos, era somente com os hebreus, mas ela se expandiu. E essa lição vai falar sobre isso, que foi o próprio Deus que fez com que a igreja se expandisse para a casa de um estrangeiro, que era chamado de gentio naquela época. Pegou a senha aí, muitas das vezes o projeto pode começar de uma forma, mas Deus vai dando crescimento, vai dando conhecimento, vai abrindo as portas. Anote aí, viu? Deus vai revelando o seu projeto aos poucos. A igreja teve seu início, não é somente com os judeus, mas após o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, a partir desse momento daqui, de Atos capítulo 10, você vai ver a mudança que teve na igreja primitiva. E graças a Deus chegou até a nós, viu? Porque Verdade. eu não sou judeu. Tem algum judeu aqui me assistindo? Deixa aqui nos comentários, porque eu não sou judeu, não sou hebreu, mas eu faço parte da igreja que vai morar no céu. Nosso texto áureo, professor, e a verdade prática. Fique à vontade. Sim, o texto áureo está em Atos 10, 47. Diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E a verdade prática diz assim: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Até hoje, né? Gentios, olha, você vai conhecer, calma, fica tranquilo. Essa questão de gentio, o que é ser gentio, o que é não ser. Se hoje, será que nós somos gentios, não somos gentios? Fique tranquilo que a professora vai estar respondendo no decorrer dessa aula, essas perguntas serão tiradas. E como nós convidamos uma professora, né, também de teologia para estar conosco, ela trouxe aqui algumas curiosidades que eu tenho certeza que você vai estar gostando. Pega a caneta aí, aumenta o som, pega o seu caderno para fazer as suas anotações aí, você que é aquele aluno da EBD aplicado que gosta de estar participando, tá bom? Ela trouxe aqui algumas curiosidades que vai estar também nos ajudando. Certo. Então, eu estava pensando que nós iremos ouvir falar do apóstolo Pedro. Então, o que é um apóstolo? O apóstolo, esse termo vem da palavra grega, que significa enviado ou mensageiro, ou aquele que envia. Então, Pedro, ele era um mensageiro e ele tem o título de apóstolo. Também essa palavra gentil, talvez você se pergunte, o que quer dizer essa palavra gentil? São pessoas que não são judias, ou seja, indivíduos pertencentes a outras nações e povos não descendentes de Abraão.
Então, todas essas pessoas, elas eram denominadas de gentios, que era o caso de Cornélio. E centurião, que também se refere a Cornélio, era comandante de uma unidade militar chamada Corte Italiana. E observe que o nome Corte está com 2 O e não é erro de digitação, realmente é escrito assim. Vejamos, né? Apóstolo, aquele que é enviado, aquele que envia. E hoje tem muitas pessoas que fazem de tudo para ser apóstolo, mas nunca foi enviado por ninguém e nunca também enviou ninguém. Então, calma, calma. E tem mais uma curiosidade sobre apóstolo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um apóstolo porque foi enviado por Deus. Então, ele foi o primeiro apóstolo e ele fez dos seus discípulos, dos 12 discípulos, 12 apóstolos. Então, ele continuou a missão. Então, os enviados, os apóstolos, eles seguem a missão de quem o enviou. Então, Deus enviou Jesus, Jesus enviou os apóstolos. E você? Anotou aí, que coisa sensacional. Não tinha parado até o momento para pensar nessa situação. Você anotou aí? Anotou. Olha, Jesus Cristo também foi apóstolo, no sentido que Deus o enviou. Isso. E se a palavra apóstolo é enviado, se Deus enviou a Jesus, Jesus, na verdade, também foi apóstolo. Mas, como você é cheio de teologia, deixa aqui nos comentários se você concorda, se discorda. Deu para entender? A professora coloca aqui o apóstolo Jesus como apóstolo, porque Jesus foi enviado. Foi enviado. Foi enviado e enviou também. Isso. Então, por isso que ele é considerado, aqui na visão da nossa professora, que eu concordo e vou ensinar também a partir de hoje, viu? Já aprendi aqui. Tá vendo que é bom, irmãos? É bom participar da IBD, é bom estar envolvido com a escola bíblica, tá bom? Amém. Vejamos, agora todo mundo quer saber. Sim. Essa introdução que o nosso comentarista colocou aqui, ele traz alguns pontos importantes. Como nós podemos explicar essa introdução? Sim, então a introdução da lição, como nós podemos depois chegar nos tópicos, nós devemos estar tendo em mente sobre, vai falar da Igreja Judaica de Jerusalém, que foi a primeira igreja, eles estavam em Jerusalém. Jesus Cristo fala que existiria a Igreja de Jerusalém. Então, tinha a Igreja de Jerusalém já formada. Depois nós vamos conhecer sobre os gentios, que nós já aprendemos agora, que são pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro, quem era Pedro? Pedro era o discípulo de Jesus, o primeiro discípulo chamado, o discípulo que mais andou com Jesus, que mais o questionou, que não tinha medo, que quando Jesus foi andar sobre o mar, os outros discípulos tiveram medo, acharam que era um fantasma, e ele já teve uma reação diferente. Ele disse, Senhor, eu também quero andar sobre o mar. Então, é sobre esse homem, o apóstolo Pedro, que ficou destemido depois de receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi o que primeiro pregou, e mais de 3.000 almas se converteram. Esse é o apóstolo Pedro. E Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia. Então, é bem interessante a história do gentil Cornélio. E o historiador Lucas destaca, que é o escritor de Atos, destaca que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Anote aí, se teve uma pessoa que foi mudada, transformada, após o recebimento do batismo no Espírito Santo, foi Pedrão. Foi. Pensa aí um que foi mudado, a coragem, a determinação, a vontade, a ousadia da pregação. Se teve uma pessoa que foi mudado, nós podemos colocar aqui que foi o apóstolo Pedro. Mas a revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio. Pode falar mais um pouquinho essa questão, quem era Cornélio, né? E Sim. Que visão foi essa? Certo. Então, a revelação de Deus aos gentios aconteceu de 2 formas. Para Cornélio e para Pedro, que Deus queria fazer um encontro entre esses dois. Então, primeiro o Senhor, a visão de Cornélio. Um anjo do Senhor apareceu a ele para revelar o propósito de incluir os gentios à igreja do Senhor. E por que um anjo do Senhor apareceu a Cornélio? Porque Cornélio, ele era um homem temente a Deus, era um homem que ele era um homem de oração. A Bíblia fala que Cornélio era um homem de oração, então ele buscava a Deus e ele também era um homem que ajudava muito. E ele e a casa dele. A Bíblia também faz essa menção, que Cornélio e a sua casa. Então, quando a gente ora,
Deus ele responde. E com Cornélio ele fez algo bem especial, que foi enviar um anjo. Para a salvação, ele precisava ouvir sobre a mensagem da cruz. Então, Cornélio conhecia a Deus, Cornélio temia a Deus e Cornélio orava ao Senhor. E ele precisava ouvir a mensagem da cruz. Deus manda um anjo. Mas será que o anjo pregou a mensagem da cruz? Vamos ver? O anjo veio para instruí-lo como fazer, porque os anjos não podem pregar o evangelho. Por isso falou sobre Pedro. Então, nós conhecemos na Bíblia, se você não conhece, está em Hebreus, que os anjos eles queriam pregar o evangelho. Mas esse prazer foi dado aos homens. Então, o anjo vem e fala, procura Pedro, porque Pedro é que vai pregar a mensagem da cruz para você. E você vai conseguir a salvação que você tanto quer. Meu Deus, parou para pensar aqui, né? Veja só, né? Cornélio não era cristão ainda, não conhecia Jesus, Sim. mas já orava. Já orava, era temente a Deus, ou seja, pensava antes de agir, Isso. Né? Tinha seus respeitos, suas considerações, era pessoa honesta. Era. Tem muitas características boas aqui, Isso. né? Na pessoa de características. Cornélio, né? Na pessoa de Ele era Cornélio. filantropo, Pensa ele aí. ajudava as pessoas. Mesmo não sendo cristão. Agora eu fico imaginando, imagine só, depois de cristão. Isso. Eu queria saber quem foi Cornélio depois de cristão, porque antes de cristão já era abençoado, era um bom cidadão. Bom cidadão. Só que o segredo está aqui. Anote aí, aumentou o som. Veja só, qual o segredo, professor? É que ser um bom cidadão não garante a salvação de ninguém. Verdade. É aqui agora que trouxe todo o segredo. Segredo. Ser um bom cidadão não salva ninguém. É por isso que veio o anjo, não pôde pregar, não. O anjo não pode pregar, não? Não. Tem não gente pode. aí, professora, que se pudesse, se falar assim, olha, quem vai pregar é o anjo, a igreja a escala lotar. Mas se falar quem vai pregar é Melk, quem vai pregar é Marcos Paulo, é Távora, eita, poucas pessoas vão na igreja. Mas se falar que é um anjo, tem gente que gosta de anjo, mas não pode pregar porque esse privilégio foi dado à humanidade. À humanidade. Agora, será que nós estamos aproveitando essa oportunidade para pregar, professora? Eu acho que não. Podemos fazer muito mais, Porque por isso que nós estamos estudando essa lição, para sermos despertados. A experiência espiritual de Pedro. Isso. Agora, continuando sobre a revelação de Deus aos gentios, Deus fala com Cornélio e agora ele também vai falar com Pedro, porque alguém de Cornélio vai chegar até ele. Então, para ele não rejeitar, o que o Senhor faz? A experiência espiritual de Pedro. Pedro também teve uma experiência espiritual com visão e revelação. Dessa vez não foi o anjo que apareceu a ele, mas ele teve uma visão e teve uma revelação. Deus queria prepará-lo para o que viria pela frente. Pedro leva consigo 6 irmãos judeus. Então, ia chegar até Pedro pessoas de Cornélio chamando ele para ir à casa de um gentio. Pedro iria rejeitar, porque ele achava que o evangelho, que a mensagem da cruz era só para os hebreus. Então, o Senhor dá uma visão a ele e fala para ele ir. Então, quando chega essas pessoas, ele já está preparado por Deus para que caiam dele todo o preconceito. Então, com isso, ele vai, só que ele não quer ir sozinho, ele leva consigo irmãos judeus para ir junto com ele, para que todos percebam e vejam o que irá acontecer lá. Ele também vai temeroso, até ele está curioso de saber o que vai acontecer na casa do gentil Cornélio e do gentil Cornélio, que era um estrangeiro. Agora imagine só, né? Irmãos, nós estamos falando de algo muito sério, muito difícil também. Né? Como aqui a igreja judaica, a igreja hebreia, a igreja em Jerusalém, só tinha judeus. Só. Não tinha mesmo, mas pastor, não tinha, presta atenção, não havia nenhum gentil na igreja. Toda a liderança, todos os membros, todos os congregados, era somente de judeus. De repente é quando Deus sabe trabalhar, viu? Sabe. Deus vai lá, procura ver o Cornélio orando, diz, olha, esse daí tá bom, viu? Esse aí dá para ser o primeiro. Certo. Aí chega lá, né, faz com que tem a revelação, fala com ele que procurasse o pastor da igreja, já que, né, procurasse o pastor da igreja, e também vai trazer a revelação para o próprio Pedro, preparando o coração dele. Isso.
Porque, irmão, pela vontade dele, ele não iria. Isso. Agora eu pergunto, mas Jesus não tinha mandado eles pregarem a toda criatura? Sim. Será que houve um bloqueio, né, na mente deles? Então Deus falou, ó, deixa eu lembrar eles do mandamento que Jesus deu. A gente vai chegar lá nessa E até parte. porque, né, a questão toda aí deles aí de pregação era por causa das críticas. Sim. Não é porque a crítica, a questão do conceito, a questão da nacionalidade, era algo muito fechado ainda. Era. Por exemplo, tanto que Pedro é sabido, ele não foi nem sozinho. Não. E levou os irmãos aqui para confirmar, para que depois pudesse haver testemunho do que foi que aconteceu lá e o que foi que Pedro foi fazer. Isso. Porque, irmãos, a crítica ia ser muito grande. Verdade. Mas, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Por isso que aqui no terceiro tópico, né? Primeiro tópico, terceiro item, vai trazer a urgência da pregação do evangelho. Isso. É urgente, professora? Fique à vontade. É urgente, é como nós comentamos ontem. Será que hoje em dia nós estamos pregando o evangelho? Então, essa lição, ela está vindo como um despertamento para nós, porque Deus ainda pode usar anjos para revelar seu plano de salvação. Então, nós sabemos que no mundo todo, às vezes, eu não chego até lá, você não chega, um ser humano não chega, mas Deus ainda pode revelar, pode estar enviando anjos para falar, mas para procurar alguém. Mas, em Atos, Deus usa o anjo para revelar o plano da salvação a Pedro para pregá-la. Mas precisaria hoje vir um anjo para que revele a mim e a você para pregar o evangelho? Olha o que diz. Nos dias de hoje, Deus usa a sua palavra. Já está na palavra de Deus, que nos revela esse plano salvífico e a igreja para levar adiante a grandiosa missão de pregar. Então, não precisa mais vir um anjo hoje. Nós temos a palavra de Deus que fala da história de Cornélio, fala da história de Pedro. E a igreja, ela está aqui no mundo para levar adiante a grandiosa missão de pregar. Então, é urgente que a igreja faça o que Pedro fez. Vá aos gentios, vá a outras nações, levar a pregação do evangelho, levar a pregação do plano de salvação de Jesus Cristo. Hoje, né, muitas pessoas querem pregar em púlpito. Pregar em púlpito, porque aparecer no cartaz, agora então que tudo é cartaz. Deixa nos comentários aqui que agora tudo é cartaz. Vai ter uma festa, cartaz. Vai ter uma reunião, cartaz. Está cheio de cartazes. E tem pessoas que querem porque querem aparecer nos cartazes. Não sabendo que a missão de pregar o evangelho, e aqui com relação aos próprios apóstolos, era em casa, era na sinagoga, era em qualquer lugar. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E hoje nós devemos ter também essa mesma preocupação de estar levando a palavra do Senhor com o intuito de trazer salvação. E não querer likes, reconhecimento, fama, dinheiro. O propósito da pregação não é um auto-reconhecimento, mas sim a pregação do evangelho, para que as pessoas possam se converter. Agora, os gentios precisam ouvir a palavra de Deus. Isso. Vejamos. Aí eu quero fazer uma observação sobre Cornélio e Pedro. Então, a primeira igreja, fundada após o Pentecostes, era composta quase exclusivamente de judeus. Durante anos, nenhuma tentativa foi feita no sentido de evangelizar os gentios. Então, foram anos sendo só eles ali, naquela igreja, na primeira igreja. Apesar do último mandamento de Cristo ser: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus se pronunciou, providenciando um contato entre duas pessoas. Cornélio, um gentio interessado, né, um estrangeiro interessado no evangelho, e Pedro, o pregador judeu. Então, aqui tem esses dois personagens importantes, Cornélio e Pedro, que vai mudar a história da igreja do Senhor no mundo. É interessante a gente perceber, né, que tem coisas que Deus fala conosco, que está escrito. Não podia ser mais claro do que isso aqui. Olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual a dúvida desse texto? É. Qualquer pessoa, na leitura simples,
você já consegue entender que nós devemos ir, fazer o quê? Pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Um texto bastante claro. Agora, no entanto, mesmo ouvindo de Jesus, mesmo compreendendo, mesmo lendo, na hora de aplicar, temos dificuldade. Por isso que o evangelho e a palavra de Deus tem que ser aplicada em nossos corações. Não é somente você ter conhecimento, é você aplicar na sua vida esse conhecimento. Os apóstolos sabiam muito bem desse texto. Verdade. Os apóstolos lembravam muito bem, olha, Jesus Cristo mandou ir pregar o evangelho a toda criatura. Eu creio que os próprios apóstolos sempre estavam falando isso, pregando, né? Que a gente assina, culto de missões, a gente lê esse texto, culto de missões, né? Eu imagino só os apóstolos sempre citando, não, foi Jesus que mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então, o próprio Jesus falou com eles, estava no juízo deles, mas na hora de colocar em prática, não, calma aí. É toda criatura. Mas será que é toda criatura, é somente judeus? Não falou somente, vai e pregue somente para os judeus, toda criatura. Toda criatura. Então, assim também a igreja deve estar reconhecendo essa chamada de Deus em nossa vida. Mas o segundo tópico, meu irmão, você vai aumentar o sonho, você vai tomar sua água. O seu cafezinho, que horas você está nos assistindo? Deixa aqui nos comentários. E quero saber também, você gosta de assistir com, tomando água, um café, um chá? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora, segundo tópico, a salvação dos gentios, a pregação aos gentios. Fique à vontade, professora. Certo. Irmãos, eu tenho uma pergunta. Qual a diferença de gentil com L e gentil com O que nós estamos vendo aqui? Deixa aí nos comentários. Então, a salvação dos gentios, e você pode já colocar assim na sua cabeça, a salvação dos estrangeiros, dos não-judeus. Então, pregação aos gentios. É a primeira parte desse segundo tópico. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Então, Deus deu essa missão a ele. Vá pregar para Cornélio e a sua casa. Porque Cornélio, ele já era um líder na sua casa. Ele já era um missionário na sua casa. Que ele orava ao Senhor e dizia que a casa dele toda estava também orando ao Senhor e era temente a Deus. Cornélio era temente a Deus, ele fez com que sua casa fosse também temente a Deus. A pregação era somente sobre Cristo e a sua crucificação. Então, a mensagem de Pedro foi sobre a salvação. Então, era uma mensagem salvífica, sobre a salvação que é em Jesus Cristo. E eixos principais dessa mensagem. Deus ama a todos. Então, Pedro ele foi falar com Cornélio sobre isso. E talvez ele tenha dito, Cornélio, Deus não é só o Deus dos judeus. Deus também é o seu Deus. Então, ele entendeu dessa vez, ele entendeu e falou para Cornélio e sua casa que Deus ama a todos. E é essa mensagem que nós temos que também entender sobre a salvação. Deus quer salvar a todos. Então, a salvação não é só para os judeus que guardam a lei, mas para todo, de qualquer nação, que o temem. Então, você que teme a Deus, um dia vai chegar até você essa mensagem de salvação, porque Deus está buscando, que Deus ama a todos e Ele quer salvar a todos. E Cristo é o Senhor de todos. Então, a salvação virá por Jesus Cristo. E foi isso que Pedro foi fazer, pregar essa mensagem falando de Jesus Cristo. Então, resumindo, estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Veja só, né? O apóstolo Pedro, né? Com todo o conhecimento que tinha, e ele gostava de pregar, né? Pedro gostava de pregar porque com 2 pregações, quase 8.000 pessoas, pensa só, quase 8.000 pessoas aceitaram a Cristo com 2 pregações. Oh, é muita gente, muita poder de Deus, autoridade. Agora, meu irmão, quando foi... Agora, essa gente pregando aí para judeus. Quando foi necessário pregar aos gentios, Deus teve que ter dado a ele aquela visão, né? Desce o lençol, cheio de animais imundos, para que pudesse assim estar vindo aqueles animais e disse, come. Imagine só, judeu comendo vários animais imundos.
Imediatamente Pedro disse, não, não quero não, não pode não, é pecado, é contra a lei, está errado, como é que eu sou judeu, vou comer esses animais? Não pode não, é proibido. Aí é quando ele vai ouvir a voz dizendo, olha, não considereis imundo aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou, aquilo que está santo. Ele diz, como assim? Imundo e eu vou comer? Como assim? É quando Deus vai trazer a revelação, para que pudesse entender que o projeto de salvação é para todo mundo. Ali era Deus preparando o coração dele, porque Deus gosta de preparar nosso coração, viu? Antes de pregar, antes de anunciar, antes de Deus executar um trabalho na nossa vida, sempre vai dando aqui alguns sinais, algumas dicas. E aí, meu irmão, é quando Pedro chega na casa de Cornélio e diz, não, se Jesus me deu autoridade, eu tenho que pregar. Só que chegando na casa dele ali, que tem pessoas que assim, né, professora? Chega na casa dos outros, quer falar da vida das pessoas. Você tem que fazer aquilo, você tem que deixar aquilo, você tem que ser assim. Não, é pregar o evangelho. É apresentar a Jesus. Tem pessoas que, antes de apresentar a Jesus, quer apresentar os costumes da igreja, né? A visão da igreja. Não, apresenta Cristo primeiro. Deixa essa pessoa se converter a Cristo. Aí, depois que se converteu, está mudança de vida, aí, assim, você precisa ver um discipulado, um estudo da palavra, porque possa cada vez mais estar crescendo na graça e no conhecimento. Mas Cristo, a nossa mensagem, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Porque hoje o que tem de mensagem aí, de alta ajuda, é verdade. De alta ajuda, Deus vai te dar, Deus tu vai receber, Deus vai te levar. E Deus não quer nada da gente. Não. Só vai fazer. É como se fosse funcionário. No automático. Você precisa, ele vai estar fazendo. Mas não é assim, não. Veja só no tópico 2, foi colocado a salvação dos gentios, né? A conversão dos gentios. Meus irmãos, Deus abriu a porta da salvação para que os gentios também pudessem ser salvos. Fica à vontade, professora. Certo. Aí virá a conversão. Então, todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Então, eles começaram a ouvir falar de Jesus Cristo e houve no coração deles arrependimento. Então, primeiro vem arrependimento, eles estão crendo em Jesus Cristo e eles serão perdoados também e seremos salvos. Então, isso aconteceu com Cornélio e a sua casa, e pode acontecer até os dias de hoje. Então, nós temos que pregar a mensagem de Jesus Cristo. As pessoas irão ouvir, irão se arrepender, irão acreditar em Jesus Cristo. Os seus pecados serão perdoados e serão salvos. Ninguém é salvo à força. Então, a mensagem é pregada, ela é anunciada. É essa a missão que nós temos, de pregar. Então, a salvação, quem vai fazer a mudança é a fé, é o Espírito Santo, ele que vai gerar o arrependimento. E é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Então, não há salvação se Jesus Cristo não estiver envolvido. Se você pregar uma mensagem que não tiver Jesus Cristo, não haverá salvação, porque quem salva é Jesus Cristo. Tanto judeus quanto gentios, quanto pessoas de outras nações, eles irão ouvir, tanto os judeus hoje em dia, se ele não aceitar Jesus Cristo, ele não será salvo. Se ele não crer em Jesus Cristo, como qualquer outra nação. Então, virá essa questão de crer em Jesus Cristo e se arrepender, seus pecados serão perdoados e eles serão salvos. Então, esse foi o que aconteceu ali. Está registrado que Cornélio aceitou a mensagem de Jesus Cristo, que a casa de Cornélio aceitou essa mensagem. Que festa houve na casa de Cornélio. Sim. E também no céu. Verdade. Tem muitas pessoas querendo fazer festa no céu aí. Não, irmãos, o céu só a festa quando o pecador se arrepende. Aí sim, eu queria fazer uma festa lá no céu. Pronto, é fácil fazer uma festa no céu. É só você pregar o evangelho, um pecador se arrepender, aí haverá festa no céu lá. Nós devemos, na verdade, irmãos, aprender muito, sabe? Se envolver mais, participar mais, estar atento, porque o Cornélio só se arrependeu, só aceitou a Jesus, só foi salvo por causa da pregação do evangelho.
E a pregação só chegou até a ele porque Pedro foi pregar o evangelho. E tem muitas pessoas precisando da palavra, da pregação, sabe? De vários meios hoje. Aqui, as redes sociais, nós estamos aqui agora conectados com você, você está conectado conosco, estamos pregando o evangelho. Pode haver pessoas até não cristãs ouvindo a palavra de Deus, porque esse também é o nosso intuito. Então, nós devemos aproveitar todos os recursos que nós temos para a pregação do evangelho. Por isso que já parabenizo ao nosso pastor presidente, também toda a equipe de mídias, né? Nossos cultos são transmitidos, pregação, tudo isso para que as pessoas possam ouvir a pregação do evangelho. Hoje você pode fazer muitas coisas. Já vou lhe dar uma dica aí, viu? Pega os seus status no seu WhatsApp aí, coloque mensagens, sabe? Pregações, palavras que venham ajudar, que venham transformar. Coloque aí, Jesus Cristo é o Salvador e Ele quer te salvar. Na outra semana nós tivemos aqui o missionário Cristiano, que ele disse que teve um dia que ele colocou no status dele, Jesus Cristo, Ele te ama e quer te salvar. E de repente, quem quer aceitar Jesus? Teve uma pessoa que ligou para ele dizendo, eu quero aceitar Jesus. Nossa, que bênção. Imagine só o poder que nós temos de estar influenciando as pessoas. Verdade. Então, é nossa missão pregar o evangelho. Só que Cornélio recebeu algo a mais. Irmãos, Deus ele faz o trabalho completo. Pregação, imagine só, né, a experiência que teve espiritual que teve Cornélio. Orando a Deus, teve a visão, o anjo veio falar com ele, lhe dar as instruções. De repente, viu lá um dos maiores apóstolos, amigo de Jesus, que conhecia Jesus, que foi Pedro, foi direto, meu irmão, foi o Pedro que foi pregar lá, menino. Foi. E veja só, não costuma pregar com a multidão, né? De tantas pessoas, e agora foi na casa. Olha, interessante, Pedro acostumado a pregar para multidões. Verdade. De repente, ele foi pregar também na casa. Na casa. E tem pessoas hoje, que quer pregar na multidão, mas não quer pregar em casa. Não, tem quantas pessoas na tua igreja? Não é assim não. Vai pregar o evangelho e siga também os conselhos do apóstolo Pedro. Mas, no entanto, teve algo a mais. Nosso terceiro tópico, o Espírito derramado sobre os gentios. Que espírito foi esse? Que promessa foi essa que aconteceu e se concretizou lá na casa de Cornélio? Isso. Então, houve batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Então, aqueles discípulos eles tinham na sua mente o dia de Pentecostes. E nós gostamos também de ler em Atos sobre o dia de Pentecostes. Que dia que foi abençoado, que Jesus falou que aconteceria, eles esperaram e aconteceu. E se você ler novamente, você vai ver que veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e línguas foram repartidas, e eles falavam em outras línguas. Pessoas que estavam passando fora daquela casa ouviam eles falando em outras línguas, reconheciam as suas línguas, e eles estavam adorando a Deus. Que evento glorioso foi o dia de Pentecostes. E talvez você pense que só aconteceu aquela vez em Atos, mas a própria Bíblia já fala de Atos 10, que acontece outro Pentecostes, agora na casa de Cornélio. Ó, que bênção que aconteceu. E hoje em dia, será que pode acontecer Pentecostes aqui nos dias de hoje? Então, você que acha que o dia de Pentecostes só foi em Atos 1, 2... Olha só, já aprendemos que em Atos 10 aconteceu de novo, e na casa de um estrangeiro, em uma casa também só com poucas pessoas, mas houve a descida do Espírito Santo. E agora nós vamos entender que Pedro levou mais judeus com ele, mais irmãos, e aquelas pessoas vão testemunhar o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo. Era a bênção de Abraão feita aos gentios, está em Gálatas 3,14. A profecia do profeta Joel também, que diz que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. De novo aí, falando sobre todo mundo, toda criatura, todas as pessoas que irão ter acesso à salvação. Não se limitava aos judeus, nem a uma classe especial. Não foi só para reis, profetas e sacerdotes. Eram para todos aqueles que estavam acreditando. Eles começaram a acreditar em Jesus. E Pedro nem terminou de pregar. Já começou a acontecer o Pentecostes. E a Bíblia fala
que os judeus que estavam com ele se maravilharam, porque eles estavam vendo o que tinha acontecido lá em Atos 2 se repetindo na casa de Cornélio. A promessa continua de pé. Verdade. É verdadeira, a promessa continua aí. Aquele que prometeu é fiel. Então, o recebimento, né, está enviando o Espírito Santo, se concretizou lá em Atos capítulo 2. Gente, que dia sensacional para a igreja. Que dia maravilhoso. O pessoal, Jesus falou que ele vai mandar o Consolador. Mas, no entanto, quem é ele? Como vai ser? O que é que vai acontecer? A igreja não tinha noção o que era esse recebimento de poder. Não sabia nem fazer ideia. Mas estava todo mundo orando, esperando. Jesus, manda o Consolador. Jesus, manda o Espírito Santo. Jesus, manda, sem saber nem o que era, nem como seria. Verdade. Mas, no entanto, crendo na palavra de Deus. Então, a promessa existe até hoje. Você que está nos assistindo em qualquer lugar, nos ouvindo, talvez, aí no seu carro dirigindo, Deus, ele continua essa promessa, continua de pé sobre a nossa vida, do recebimento, do batismo no Espírito Santo. Continua de pé essa promessa. Agora, o Espírito Santo derramado sobre os gentios, o Espírito recebido, Pentecoste, entre os judeus, Atos 2. Fica à vontade, Pró. Então, agora, encerrando esse tópico 3, nós vamos ver com essas imagens o que aconteceu. Então, o Espírito recebido, o que aconteceu? Nós podemos testemunhar que um Pentecoste também está no tópico 3, um Pentecoste visto e ouvido. Então, aconteceu a descida do Espírito Santo. Em Atos 2 diz que eles foram cheios do Espírito, começaram a falar noutras línguas e falar das grandezas de Deus. Então, esse Espírito, ele desceu, ele foi recebido. E se repetiu, né? Um Pentecoste visto, ele foi visto novamente. Aqueles judeus testemunharam. Pedro teve essa oportunidade de ver de novo. E ouvido, não é? Que nós fazemos barulho. Então, está na Bíblia esse barulho. Não tem como não fazer barulho. E não é errado fazer barulho. Então, ele foi ouvido. Então, se pessoas ouviam aquelas pessoas falando em outras línguas, reconheciam as suas línguas e reconhecia que estava falando das grandezas de Deus, é porque eles estavam falando alto. Tinha barulho. E esse Pentecoste se repetiu lá na casa de Cornélio. Está em Atos 10. Eles também foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, falar das grandezas de Deus. Então, eu vou ler essa parte aqui na Bíblia Sagrada que fala desse momento. Então, diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, está em Atos 10, 44, a partir do 44, do versículo 44. Então, e dizendo Pedro ainda estas palavras, então Pedro ainda estava pregando. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre aqueles estrangeiros, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A mesma coisa que eles tinham visto lá no dia de... O que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Respondeu então Pedro. Aí vamos para o nosso texto áureo, né? Pode alguém, porventura, recusar a água, o batismo, né? Então, vamos batizar essas pessoas para que eles venham fazer parte da igreja do Senhor. Recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, aqueles foram os primeiros estrangeiros a fazerem parte da igreja do Senhor. E Pedro diz, se o Espírito Santo tocou neles, quem somos nós, seres humanos, como eles, para não receber na igreja do Senhor? Então, essa é a mensagem, né? Que nós possamos estar olhando, que se o Espírito Santo está tocando naquela pessoa, nós não devemos estar julgando, nem rejeitando.
É interessante, né, professor? A gente percebe, né, o cuidado de Deus, envolvimento espiritual também. Porque eu fico imaginando, né, Pedro saiu de casa, acompanhado de 6 irmãos. E o pessoal perguntava, Pedro, tu vai para onde? Pedro, rapaz, eu tive aí uma visão aí que apareciam uns animais e a voz mandava eu comer. Ele disse que não ia comer porque eu sou crente. Eu não posso comer porque judeu, não posso e tal. E aí? Mas, no entanto, a voz mandou comer porque diz que se Jesus purificou, está purificado. Se está santificado, se Jesus santificou, está santificado. E que eu poderia. E logo após isso, veio o convite de Cornélio. Quem? Cornélio? Centurião? Que era importante? Mandou ir na casa dele. E a gente vai lá na casa dele e vê o que é. Mas eu creio que Pedro nem imaginava o que é que Deus tinha projetado para aquele dia. Talvez quando ele chega lá na casa de Cornélio, né, na imagem lá, quando chega lá, rapaz, deve estar cheio de soldado, de arma, será que tem alguma coisa aí? Quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, ele encontra uma casa reunida, uma família reunida, para sentados, aguardando a chegada do pastor, para que ele possa, assim, pregar o evangelho. Não foi falar de debate, não, política, de religião, não foi para trazer debate político, religioso, na questão de guerra, questão de Roma, não. Uma família reunida, em uma família de gentios. Pedro nunca tinha visto aquilo, nunca sonhou com aquilo. De repente, chega na casa de gentios, que muitos não se davam, não queriam nem, chega tudo sentado. Pedro, prega aí, conta mais um pouquinho aí. E Jesus, quem é esse Jesus mesmo aí? Conta para mim. Não, Jesus, e ele morreu? Morreu. E aí agora, aconteceu o que com ele? Ele ressuscitou, porque essa é a pregação dos apóstolos. Jesus veio, Jesus é Deus, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E agora? Então Jesus veio, enviado de Deus, Jesus ele morreu, aí é Cornélio conversando lá com Pedro, né? E Jesus ressuscitou, e agora a gente vai ficar como, Pedro? Não, calma. Nós temos a promessa. Que promessa? Começa a ver aquele dia. Imagina só essa situação, né? Da pessoa ouvindo, que nunca tinha ouvido a palavra, né? E ele gostando, alimentado. E quando o pregador gosta, o professor gosta, né? O aluno perguntando e falando. E imagina só a pregação do evangelho. E de repente começou a se alegrar. E disse, rapaz, glória a Deus. Mais baixinho, né? Glória a Deus. Amém, né? Shalom, shalom. Começou a dar glória a Deus. Daqui a pouco, Pedro está lá pregando, porque Jesus ressuscitou, e ele tem a promessa. De repente, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, acontece também em Atos capítulo 10. Pedro está pregando a palavra, quando houve o quê? O derramamento do Espírito Santo de Deus. É quando agora... Como assim? Agora ficou diferente agora. Eu vim aqui pregar a palavra. A gentil já é difícil. Primeira vez que isso estava acontecendo na história. Primeira vez que estava acontecendo. E, de repente, lá desce agora eles também, que lá estavam, Cornélio e toda a sua família. Mal terminou a mensagem, o poder cai. E todos que lá estavam são batizados do Espírito Santo. Aí Pedro olhou assim para um e disse, e receberam. Que é isso? Que ele já tinha essa experiência. Antes não tinha experiência. Mas agora já tinha conhecido Atos 10. Já tinha vindo o derramamento do Espírito Santo. Então, aqueles judeus, Pedro, o que é isso aí, Pedro? Eles estão falando a mesma língua que a gente fala também. Eles receberam do mesmo Espírito, mas são gentios. São gentios, mas lembra a visão que eu tive lá? Que a gente não pode considerar imundo aquilo que Deus santificou? Aqui está a prova, Jesus está santificando a vida deles. A partir de agora não são mais gentios. A partir de agora são igreja. Eita. Aí começou... E agora tem o seguinte, olha... Ouviu a mensagem, aceitaram a palavra, receberam o batismo no Espírito Santo. Só falta o que agora? Batizar nas águas. O que é que vai impedir esse povo aí? O que é que vai faltar com esse povo? Não falta mais nada. Porque, imagine só, toda experiência que teve, visão espiritual, anjos. Pedro falou, teve visão, teve pregação, teve oração, teve recebimento do batismo do Espírito Santo, e houve batismo também nas águas. Foi algo completo. Foi aquela festa, menina, aquela festa assim, aquele congresso que fechou com bênção. Então, é essa mesma coragem, ousadia que nós devemos ter. Estamos abertos também a esse desenvolvimento espiritual e crescimento. Mas eu creio que você está esperando aí aquela conclusão, viu, professora? Fique à vontade. Vamos lá.
Então, a missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Então, aqui nós podemos falar também sobre isso, sobre preconceitos. Nós não devemos ter esses preconceitos. Então, os judeus eles estavam com preconceitos com os gentios, porque era de outra nação, porque era de outra raça, porque falava em outras línguas, porque tinha outra cor, porque tinha outros costumes. E aqui Deus estava falando com ele, falou: eu não faço acepções de pessoas. Então, nós não devemos fazer acepções de pessoas. Então, o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, todas, 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 de todo tipo, né? De todas as raças, de todos os tipos, de todas as nações. E essas pessoas que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz, elas serão alcançadas. Então, nós não podemos julgar, nunca vou falar para o povo tal, porque eles nunca vão aceitar a Jesus. Como é que nós podemos julgar? A Bíblia está mostrando o que aconteceu. Né? Enquanto a igreja de Jerusalém julgou, não foi falar com aquele povo. Precisou Deus enviar um anjo, ter visões. E aquele povo aceitou a Jesus, aceitou e creu e recebeu o Espírito Santo. Então, nós não devemos ter essa visão daquela igreja de Pedro que tinha antes, mas o que aconteceu depois daquele testemunho na casa de Cornélio. Então, a fé evangélica é marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, vai vir que nós podemos ter essa certeza que a nossa fé, ela é marcada e ela vai ter essa ação e presença real do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa ação real da presença do Espírito Santo. Então, na vida daquele que crê. Então, se você crê, você vai ter a presença do Espírito Santo. E é para todos, todos e todos. Que nós possamos, assim, cumprir com a nossa missão, sabe? Às vezes, Jesus manda, a gente lê na palavra, e nós ficamos resistindo. Colocando desculpa. Ou até tentando qualificar as pessoas que deveriam ouvir a mensagem. Vou levar a palavra fulano de tal, ele nunca vai aceitar. É isso. Ele nunca vai querer. Ele nunca vai ser crente. Colocando, assim, limitações. E está escrito que o evangelho é poder. Mas não é poder do homem, é poder do alto, poder de Deus, que transforma e liberta a vida das pessoas. Mas que nós possamos acreditar que você que está agora me assistindo, você possa crer nessa palavra e ter essa mesma vontade, essa mesma coragem de pregar o evangelho, para que mais pessoas possam se converter a Cristo Jesus. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja inscrito, não acredito. Depois de uma aula dessa, a professora Agnes está aqui ministrando uma aula sensacional, já vai trazer as considerações finais, já vai falar aquilo que ela não falou até agora, ela vai falar. E já aproveito você para estar lhe convidando, para estar conosco na lição de número 12, meu irmão. Vai vir aí um pregador pentecostal, vai vir aí um homem de Deus, trazer a palavra do Senhor na lição número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Missionário vai trazer aqui um pregador. Rapaz, vocês vão poder, com certeza, apertar o juiz aí, viu? Porque vai estar conosco o presbítero Sávio, ministrando essa palavra. E você já está sendo convidado para estar conectado conosco. Mas, professora, fica à vontade. A palavra é gratidão. Que aula sensacional. Amém. Aprendi, vou estar utilizando aqui também alguns termos que já aprendi nessa aula, para que nós possamos estar ensinando melhor também, mas fique à vontade, faça as suas considerações finais. Amém. Eu que agradeço estar aqui, essa oportunidade, agradeço a Deus essa porta aberta, esse convite. Né? Eu sei que foi o Senhor que me deu essa oportunidade. Agradeço à igreja, à Assembleia de Deus, ao pastor Giovanni, muito obrigada. E dizendo, vamos estar aprendendo. Né? O Senhor preparou essa lição, não foi à toa, foi para nos ensinar, para nos despertar, pregar a palavra do Senhor. Somos a igreja.
Hoje nós somos esses apóstolos, hoje nós precisamos pregar o Evangelho. E lembrando que nós não devemos fazer acepções de pessoas. Nosso Deus não faz acepções de pessoas. E Ele fala de todas as pessoas, de todas as raças. Aí entra o preconceito, o racismo. Nós, cristãos, os que mais devemos combater todo o preconceito, todo o racismo. Porque, além de ser crime no nosso país, é pecado. E nós temos que aprender com Deus para não fazermos acepções de pessoas, né? Nem contra o pobre, nem contra o rico, né? Que tem pessoas que têm preconceito com o pobre e tem outros que têm preconceito com o rico. E, principalmente, de várias nações, nós devemos estar orando, né? Se não podemos ir por enquanto, vamos orar e Deus vai preparar, assim como Ele preparou para Cornélio, um meio de chegar um pregador da palavra a todas as nações. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade também de ter aprendido, estudando essa lição. Aprendi algo novo. Nós sempre aprendemos algo novo. E não é frase feita, realmente. Eu aprendi muita coisa nova estudando essa lição e eu agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Enquanto a professora se organiza para fazer a oração final e está nos abençoando, já quero agradecer a você que está conosco, você que é inscrito no canal, você que está comentando também, Deus continue te abençoando, a toda a Igreja Assembleia de Deus daqui de Itabuna, nosso pastor-presidente, a diretoria, a toda a equipe aqui da EBDcast. Eu só peço o seguinte, vai se inscrever no canal aí, deixando o seu like, porque para a gente é um privilégio, tá bom? Professora, fica à vontade, faz a oração, esteja nos abençoando. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, ao Espírito Santo, que foi o nosso professor, o nosso mestre, é Ele que nos ajuda, Ele é que abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, que o Senhor possa estar abençoando a todos que estão ouvindo essa aula, que todos possam estar tendo revelações especiais e que possam ser tocados por Ti, Senhor, para que possamos pregar essa mensagem salvífica, essa mensagem sobre Jesus Cristo, o único que pode salvar, e sobre o seu amor, o Senhor que ama a todos e quer que todos sejam salvos. Que o Espírito Santo encontre morada, que o Espírito Santo encontre o terreno fértil, para que possa florir, possa ser plantado, possa crescer e florir. E que o Senhor venha nos abençoar a Igreja, a Assembleia de Deus, abençoar a Igreja do Senhor no mundo, abençoar a Igreja do Senhor que está te buscando. E que teu Espírito Santo venha ser derramado, que vários pentecostes aconteçam ainda nos dias de hoje em nossas vidas. Agradeço por tudo. Amém. EBDcast é uma bênção. A paz do Senhor e até a próxima.